Bom dia! Estou de volta com mais uma Manhã Mulher. Vamos começar o nosso programa com uma super dica da consultora de imagem Neila Machado. Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida frequente de vocês. Tanto as minhas clientes em atendimento quanto as minhas seguidoras do Instagram sempre me perguntam como combinar o colar com o decote da blusa. Então, como combinar e fazer essa repetição harmônica entre colar e peça de roupa? E o primeiro ponto que você vai observar é exatamente esse, a harmonia. E o que é harmonia? A harmonia é sempre repetição. E nós podemos repetir formas, linhas, para criar um link entre a gola da sua blusa, o decote da sua blusa e o colar que você está usando. E a segunda observação, o ponto que você vai se atentar é o seu estilo. Então, algumas formas de uso é determinado pelo seu estilo. Tem formas de usar o colar ou formas de colocar na peça, sobre a peça, que você talvez não se agrade, porque realmente não faça parte do seu estilo. Então, mesmo que seja uma indicação, talvez seja um ponto que você não vai gostar ou uma maneira que você vai acabar não usando. Então, dá para você fazer de uma outra indicação. Então, eu vou dar várias opções para você encontrar qual o melhor e o mais indicado também para o seu estilo. Isso é muito importante. E o segundo são os truques visuais, que é sempre fazer essa observação. Eu quero alongar a minha silhueta com esse colar, eu quero que fique um efeito mais disfarçando o busto. Então, tem pontos que a gente consegue fazer ali, alguns truques para poder usar o colar e ainda assim trazer algum efeito visual que a gente está buscando dentro da nossa imagem. E o primeiro decote é o mais democrático de todos, que é o decote em V. Esse decote ele já deixa a silhueta mais alongada, valoriza muito vários biotipos, na verdade todos que conseguem se valorizar desse decote. Tanto ele mais rasinho quanto os mais profundos. E o que é que você vai se atentar? Esse decote fica muito bonito com o colar que também repete esse movimento. Então, mesmo que ele não tenha uma ponta finalizando em V, você pode usar algum colar redondo que acaba ficando também com esse efeito em V ou até mesmo U. Então, a repetição fica muito harmônico. Dá para você colocar um colar, vários colares, um mix, que vai ficar muito bonito. Eu só te lembro para você observar um detalhe. Acabar finalizando muito na altura do decote e aquele ponteirinho ficar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Então, ou logo todo para fora, ou que finalize um pouco antes para poder não ficar esse ruído. Às vezes fica ali batendo na dobrinha aqui da peça, no viés, e acaba ficando incômodo para quem está te observando. Então, é interessante que ele ou passe da gola V ou fique um pouquinho antes e não fique ali brigando com o próprio acabamento da peça. E o segundo decote é o decote careca, outro decote também muito democrático. Esse decote ele pode ser aqui tanto mais agarradinho ao pescoço quanto também um pouquinho mais aberto. Mas o que ele lembra muito é o formato de um U. Então, os colares que fazem esse mesmo acabamento, que acabam sempre nessa finalização em U também, é um colar que vai sempre harmonizar com o decote porque está fazendo a repetição das formas e das linhas que a própria gola já tem. Então, dá para você colocar o colar aqui bem próximo do próprio acabamento da blusa, que vai fazer às vezes até de uma gola, vai ficar muito bonito porque acaba criando um acabamento visual, então dá para ter aquele colarzão com um aspecto mais pesado, também fica muito bonito. E já que a gola careca, ela é mais apertadinha aqui, mais altinha, né, deixa o colo menos à mostra do que o decote V, uma outra opção é você criar esse efeito em V com o próprio colar. Então, dá para você alongar a sua silhueta, até dar uma disfarçada ali no volume do busto, criando uma linha vertical aqui na frente com um colar mais alongado, até com um pingente aqui mais importante na ponta, que dá essa alongada visual ainda maior. No exemplo aí, por exemplo, é um colar que tem um pingente mais compridinho e ainda acaba potencializando esse efeito V que o próprio colar já tem de alongamento.
E o nosso próximo decote, na verdade, é uma gola, que é a gola alta. E ela pode ser tanto essa golona mais imponente, quanto também essa mais curtinha. Essa gola é muito interessante porque dá para você trabalhar com vários colares, praticamente todos. Mas eu indico que você prefira aqueles colares que tenham um peso visual maior. Afinal, essa blusa é uma blusa com um pouco mais de imponência. Então, se você colocar algo muito delicado sobre a peça, é capaz de sumir ali e nem aparecer no efeito visual, ou olhando ali rapidamente é capaz de nem observar e nem reparar que você está de colar. Então, esses colares maiores, seja correntaria ou até mesmo algum colar que pareça um acabamento de bordado, qualquer colar que você tenha que seja mais imponente vai ficar bem interessante. Ou até mesmo os colares alongados, que tem algum pingente mais importante também na ponta, pode fazer um mix de colares, então dá para aproveitar bastante a gola alta e usar de várias formas. Pode até possibilitar uma mudança ali visual, você pode até aparentar estar com outra blusa se você mudar bastante o efeito, os colares que você usar nela. E aí, depois dos decotes, depois das golas, nós temos um outro ponto que eu sempre recebo dúvidas, que é a camisa. Afinal, dá para usar ou não colar com camisa, principalmente essas com gola mesmo, normal, essa gola mais tradicional. E dá sim para usar com camisa. O que é que você vai observar? Como é que esse colar vai ali interagir com a gola da camisa? É importante também que você não faça um conflito entre o metal que tem o acessório e os botões da própria camisa. Se ela já tiver algum botão interessante, de cor diferente, talvez é mais indicado você usar um brinco e não usar um colar com essa camisa. Mas se ela não tiver, se o botão estiver bem próximo ali do tom da blusa, você pode apostar nesses colares maiores também, tanto por dentro da camisa, que ele fica um efeito assim até mais sedutor, fica bem interessante, cria um ar de mistério. Então você pode colocar por dentro da camisa um menorzinho ou um maior, fazendo um volume ali que cria realmente esse mistério, se a peça tem mais ela tem mais espaço ali dentro, se ela tem mais contato com a sua pele. E também nessa parte do contato da pele, é muito interessante que ele não tenha algo que te incomode, ou seja, que te dê alergia. Então ele tem que estar confortável na sua pele, porque se você passar muito tempo, realmente ele já vai estar ali em contato com a sua pele, talvez você vai se incomodar. Mas fora isso, você pode apostar nesses colares assim que fica por dentro. E se você for colocar por fora, você vai também observar se ele não vai ficar por cima da gola. Acaba criando um ruído, você criando um fechamento na camisa e jogando esse colar por cima, ele fica ali parecendo que está desajeitado. Então coloque sempre por baixo da gola da camisa, que aí você cria um acabamento melhor. E se a camisa estiver aberta, você também vai observar se ele não está criando ali um conflito entre os botões e também onde ele finaliza. Então, ele vai acabar ficando meio para dentro, meio para fora, e aí não vai ficar legal porque acaba criando um ruído. É mais interessante que você coloque um mais curtinho que finalize como as outras opções. E aí, se você for optar por ele mais curtinho, feche a gola, coloque por baixo que fica um charme. É um efeito, um acabamento mais romântico, então fica bem fashionista, fica interessante, fica bonito, fica bem acabado o seu decote ali, a sua gola da camisa. E o próximo decote é o decote nadador. E o que é que você vai observar nesse decote? Ele lembra um pouco da gola alta, porém ele tem essa região aqui dos ombros muito mais à mostra. Então ele cria esse decote aqui mais profundo. E aí é ideal que você coloque um colar que dê essa finalização, esse acabamento. Eu gosto bastante desses que são mais pegadinhos aqui próximo ao pescoço, porque se ele ficar muito maior também, ele acaba passando aqui na região do ombro e acaba ficando aquela coisa, aquele ruído. Se está no ombro, se está na peça, então ou bem tocando a pele ou dentro da peça mesmo, já fazendo ali parte da composição da blusa. E você também vai se atentar se a própria gola, tanto aqui no nadador como em uma outra peça, se ela tem algum detalhe, se ela tem algum volume, se ela vem com algum bico. E você, nessas peças, é mais indicado não optar por colar, porque acaba ficando uma informação mais poluída. Você colocar um colar em cima de alguma peça que já tenha um certo adereço, uma certa informação, acaba criando um ruído e nem bem fica bonito a peça que já tem um detalhe e nem você valoriza o colar que você está usando como acessório. Então deixe para usar talvez esse colar em uma outra peça e deixe para usar essa peça que tem com algum detalhe pura, com brinco ou sem nada, se você achar que já tem bastante informação.
O próximo decote é o decote quadrado e ele já tem essa informação, esse peso visual de força de uma forma quadrada. Você também pode usar um colar que caia aqui na parte de cima, que não passe muito dessa região, porque acaba criando muitas informações. Então veja que nessa imagem que ela está com um cropped branco, o colar fica um pouco para baixo, um pouco para cima, acaba criando esse conflito entre a gola, fazendo um efeito triangular em cima. Então essa linha e essas formas estão muito distintas, acaba não ficando valorizado o decote e nem o próprio colar. Então, se o colar acabar aqui e finalizar na parte de cima antes do decote, é o que fica mais harmônico visualmente. E o próximo decote é o decote coração ou decote princesa. Esse decote é delicado, romântico e muitas vezes por isso é escolhido por muitas noivas por ser esse decote tão feminino. E você pode observar que os colares que mais harmonizam com esse decote são os colares que fazem esse mesmo formato, que finalizam também com esse aspecto, ligando ao finalzinho aqui que faz uma pontinha de um U. Então, tanto colares mais arredondados também, que acabam assentando em V, quanto esses que têm o acabamento já em V, ficam muito bonitos nesse decote coração. E agora vamos falar do decote canoa. É um decote mais aberto, ele valoriza bastante o ombro, tanto em peças mais folgadinhas quanto também em peças mais ajustadas. E o colar que fica muito bonito, que harmoniza com esse decote, são os colares que têm esse mesmo acabamento também, então ele pode ganhar até mais um espaço aqui no ombro, se é o que você deseja valorizar aqui essa região. Se você quiser também dar uma alongada na silhueta, o colar alongado, esses em efeito gravata ou até mesmo com pingente na ponta, também ficam muito bonitos, acabam harmonizando muito bem com esse decote. Então dá para você usar e abusar de várias opções, porque é um decote também muito democrático, dá para você tanto valorizar ainda mais aqui a região do ombro, como também dar uma alongada na sua silhueta. E eu espero que você tenha gostado das dicas, das informações que eu trouxe para você hoje sobre como combinar o colar com o decote, esses truques de estilo que são usados muito dentro da consultoria de imagem. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá, grande beijo. Tchau, tchau. Incrível, não é? Eu adorei cada exemplo que ela deu. Agora eu vou precisar fazer um rápido intervalo. É rapidinho, eu já volto. Agora que a Neila nos falou dos colares, vamos organizá-los junto aos outros acessórios com as dicas da Personal Organizer Lili Zardi. Olá, aqui é Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje eu tô aqui para falar de um tema que a mulherada pira, são os acessórios. Quem não gosta, né? Mas infelizmente o que eu encontro por aí são muitos acessórios escondidos, guardados dentro de uma caixa, numa caixinha, dentro de uma gaveta, esquecido lá no armário, sabe? Então hoje eu tô aqui para te ajudar a acabar de vez com isso, deixar os seus acessórios à mostra, convidando para ser usado, para dar aquele tchan mesmo no look, mudar mesmo o visual, e isso a gente vai aprender tudinho aqui agora, como organizá-los. A primeira questão é você categorizar a peça, porque dentro dos acessórios, né, tem muitas categorias, né? Tem brinco, colares, pulseiras. Então, para ficar mais fácil, a gente vai começar criando essas famílias, separando cada uma delas e então criando subcategorias para distinguir de repente uma peça prateada da dourada, deixar isso bem segregado, que vai te ajudar a achar, a localizar aquele brinco que você quer usar, porque eu tenho certeza que alguma vez na vida você estava pronta para sair pensando aí num colar bem bacana, a hora de pegar estava todo embolado lá dentro da caixa, você acabou desistindo e saindo sem. Confessa para mim que eu tenho certeza que isso já te aconteceu. Então, primeira dica com relação aos colares é que eles sejam colocados pendurados, como eu tenho aqui, ó, colocados. Você fecha com fecho atado e pendurado. Por que, Li? Porque assim ele não vai se embolar. Você consegue visualizar as peças
e eles não se embolam. Então aqui eu utilizei um porta-chaves, isso mesmo. Então você pode adaptar peças, não precisa ter algo específico de organização. Não é preciso. Então aqui um porta-chaves com ganchinhos adicionais comprados nessas lojas de ferragem e adaptados. Então você consegue pendurar vários colares e ter uma visão então completa das suas peças. Outra alternativa são os ganchinhos Command. Esses ganchinhos da 3M que você encontra por aí, e eles são muito delicados, transparentes. Você pode colá-los e colocar então aqui as suas peças. E eles têm tamanhos também diferentes, de repente, se você tem peças um pouco maiores, você pode mesclar o tamanho aí dos cômodos e utilizar tanto uma parede assim, como estou utilizando aqui, ou até mesmo atrás da porta do seu armário, deixar tudo bem visível, então, os seus colares. As pulseiras também devem ser guardadas com o fecho atado. Isso, gente, para sempre evitar que elas se embolem, porque quando elas estão abertas, as chances de se enroscarem umas nas outras aumenta muito. Então, sempre fechando aqui e colocando. Então, aqui nesse organizador, eu tenho vários nichos onde eu vou colocando então brincos, colares, as pulseiras, relógios, os anéis. Então você segrega cada uma das suas categorias e vai colocando próximas as peças parecidas. Então você cria, por exemplo, brincos com pedra azul e verde nessa tonalidade, você coloca em um nicho. Rosa no outro nicho. Então percebam que você vai então segregando e deixando um visual bem legal para você localizar aquela peça específica. Para a organização de brincos, é bem importante que você deixe sempre os pares, né, gente? Então sempre colocar os pares juntinhos. Parece tão óbvio, né? Mas o que eu já vi por aí de gente que um brinco tá aqui, outro brinco tá lá, ou tá numa caixa, não se sabe onde tá. Então sempre o par e sempre com a sua respectiva tarraxinha para que não haja nenhuma perda de tempo. Quando você vai pegar, já tá tudo prontinho, você coloca o brinco e sai toda linda. Então aqui, organização então dos brincos. Dos anéis, aqui eu improvisei um pedaço de espuma, sabe, gente? Encapei com papel camurça, fiz aqui então porta-anéis que eles ficam muito fáceis de serem acessados e visualizados, porque a organização é isso, é praticidade, né? Então tá aqui tudo muito prático de ser visto e acessado. Relógios, então, essas pulseiras de elástico, né? Elas estão agrupadas por cores, mas então fica tudo aqui bem setorizado. Mas Li, eu não tenho uma gaveta assim, toda linda, com uns nichos, feita por um marceneiro. Não há problema, tem diversas formas, né? O importante é que você consiga setorizar as peças. Então vou mostrar para vocês uma outra opção de organizador com organizadores transparentes que você também pode colocar dentro de uma gaveta ou dentro de uma caixa, que você encontra facilmente em lojas de organização, que é uma das alternativas. Outra opção, então, são organizadores que você pode montar dentro da sua gaveta e de acordo com os itens, né, com os tamanhos que você tem, e você vai moldando, então, eles se encaixam, né, na gaveta. Então aqui, por exemplo, ó, é uma colmeia fixa e ele tem, então, essas divisórias que são essenciais para a organização desses objetos pequenos, como as bijuterias. Então aqui, ó, vejam que a gente pode montar de acordo com os seus itens aqui, e por ser transparente fica muito clean, né? Muito bonito, você visualiza bem as peças. E eles têm diversos tamanhos aí, ó, desde um bem pequenininho até um maior, de acordo mesmo com o tamanho da sua gaveta, com o tamanho do seu espaço e principalmente com os seus acessórios. Então vamos organizar os acessórios aí na sua casa, colocar tudo em ordem, colocar em prática mesmo e, claro, né, mandar aqui pra gente foto, mandar
comentário do que você achou, de como foi organizar os seus acessórios. Se você não descobriu nessa organização vários itens que você nem se lembrava que você tinha. Porque é verdade, o que não é visto não é lembrado, então bora colocar tudo isso em prática. Outras dicas de organização para o seu lar e para a sua vida você pode encontrar em meus produtos digitais, workshops, mentoria, masterclass, lives e muito mais. Informações em 19 99886 3862 ou no meu Instagram, Lilizardi Organizer. E a nossa última dica de hoje é para as redes sociais, com a gestora de redes, Raíssa Felipe. O primeiro passo é entender que as pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta nada você colocar um super conteúdo com várias técnicas, fotos lindas, designer se você não humanizar o seu perfil. E aqui vai 5 passos para você se relacionar com a sua audiência. Número 1. Conte histórias. As histórias têm um poder de conexão. Essa semana eu li num livro de marketing que eu tenho estudado e ele cita que nós observamos a história de outras pessoas e comparamos com a nossa. Nós temos uma ânsia em imitar o comportamento e o estilo de vida de outra pessoa, principalmente daqueles que parecem estar vivendo vidas empolgantes. É um sentimento de não querer ficar de fora. Então, não tenha medo, conte histórias que incentivam, que conectam, que encorajam a sua audiência. Número 2, faça stories ao longo do dia, não faça apenas em um horário. Existem pessoas que consomem conteúdos mais de manhã, outros à tarde e outros à noite. Para você saber qual é o melhor horário, vai depender muito do seu nicho e do seu conteúdo. Então veja qual é o melhor horário que a sua audiência está online, mas não falhe nos outros horários, tá? Faça stories ao longo do dia, assim você consegue atingir esses 3 períodos, tá? De manhã, à tarde e à noite. Número 3, seja intencional nas primeiras frases, estimule curiosidade, prenda a atenção das pessoas. Número 4, faça as pessoas serem ativas, estimule ela a interagir com você, através de algo clicável como enquetes, testes, caixinhas de perguntas, enfim. Lembre-se, essas interações devem ter conexão com aquilo que você fala, tá? Não devem ser coisas aleatórias. Por exemplo, você prefere café ou chá? Se aquilo não faz sentido com o que você está falando ou com o seu nicho, evite, tá bom? Você pode pedir ajuda também para a sua audiência. O que ela indica, seja um livro, seja um filme, seja um restaurante, alguma coisa assim. Então lembre-se, quanto mais interação, maior é o seu alcance. Número 5, legende os seus stories. Nem todas as pessoas assistem os vídeos com áudio, porque elas não podem ouvir no trabalho. Às vezes ela está num ambiente muito barulhento, então ali ela não consegue escutar. Então, coloque legenda no seu story. E lembre-se, chame a atenção do seu público, principalmente no começo dos stories. Segure a atenção dele com conteúdos interessantes e relevantes e busque uma interação cada vez maior. Você verá o quanto esses 3 passos vão te trazer um retorno. Até o próximo vídeo. Gostaram? Então me conta lá no Instagram qual foi a dica que você mais gostou. E o nosso programa vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais.